Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente conversar, a gente vai falar sobre Léo Jardim que está chegando, vamos falar sobre o Capasso, as negociações voltaram, né, e parece que dessa vez vai, hein? Parece que agora vai e o zagueiro argentino vai assinar com o Vasco da Gama. Vamos falar sobre o Moledo, zagueiro do Internacional, que foi especulado aí no Vasco. Tem novidades sobre isso, tem novidades também sobre aquele argentino, o Sérgio Barreto, né, do Independiente, que também foi especulado no Vasco. Enfim, tem bastante coisa aqui, meu amigo, para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes é claro que eu conto com você. Primeiro, deixando aquele like, que é muito importante. E segundo, se inscrevendo aqui no canal. Falta bem pouquinho para a gente bater 185 mil vascaínos aqui. Posso contar com você? Se você não for inscrito, se inscreva. Vamos buscar esses 185. A vinheta vai rodar e depois da vinheta eu tô voltando. Fala galera, e começo esse vídeo aqui falando da Perimet. Já falei algumas vezes aqui no canal sobre a Perimet, que é uma casa de apostas segura e confiável. E vou mostrar para vocês como é fácil fazer o cadastro e apostar na Perimet. Primeiro, você faz o seguinte, ó, você entra no site, tem um link que está aqui no comentário fixado, você clica ali em cadastre-se. É só você colocar o seu número de telefone, escolher a sua senha e pronto, você já está cadastrado na Perimet. A Perimet que é patrocinador oficial do Campeonato Paulista. Por isso, eu vou escolher aqui um joguinho do Paulistão para fazer a minha fezinha. E eu vou escolher esse Ituano e Palmeiras. O Palmeiras é o favorito, tá pagando ali pouco mais de 1,50 no Palmeiras. Vou colocar ali 50 no Palmeiras, hein? E se o Palmeiras vencer, eu ganho R$ 76. Viu como é fácil apostar na Perimet? Então, ó, para ficar ainda melhor, tem um bônus, hein? Você utilizando o código aqui do canal, o código MDG, você coloca ali o código que você vai ganhar um bônus no seu primeiro depósito. O valor que você depositar, a Perimet vai dobrar, beleza? Então é só vir aqui no comentário fixado, tem o link da Perimet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando de Léo Jardim, que será goleiro do Vasco em 2023. Informação que a gente já tinha dado aqui no canal em outros vídeos, né? Mas agora tem algumas novidades sobre a situação do Léo Jardim. A informação do canal Atenção Vascaínos é a seguinte, que o Léo já acertou todas as documentações no dia de ontem, na segunda-feira, e na quarta-feira ele estará no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama, contrato até dezembro de 2025. Passando nos exames médicos, dando tudo ok, o Lille vai enviar ali os documentos de transferência e o Léo Jardim será anunciado de forma oficial pelo Vasco da Gama. Valores dessa negociação. Bom, o Vasco vai pagar cerca de 2 milhões de euros. 2 milhões de euros ao Lille da França para contratar esse goleiro de 27 anos. O Vasco vai pagar esse valor parcelado, né? Dá mais ou menos ali 11 milhões de reais. E o Vasco vai pagar de forma parcelada. A gente não sabe aqui a quantidade de parcelas, mas o Vasco tem feito bastante isso, né? De comprar os jogadores aí de forma parcelada. Então, Léo Jardim, 27 anos, o Vasco pagando 11 milhões de reais, 2 milhões de euros de forma parcelada aí pelo jogador. Um goleiro que chega para disputar a posição com o Ivan, né? Com certeza os dois vão brigar ali pela titularidade. O House fica como opção aí de terceiro goleiro e o Thiago Rodrigues provavelmente será negociado, né? Porque não participou de nenhum amistoso nos Estados Unidos, não participou também da equipe B que ficou aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, Thiago Rodrigues fora dos planos, né? O Vasco vai ter aí os seus 3 principais goleiros, Ivan titular, o Léo Jardim reserva imediato e brigando pela posição, e o House terceiro goleiro. Eu tô até curioso com essa situação do Léo Jardim, porque o Vasco fez um investimento, né? Tá pagando 11 milhões de reais num goleiro que chega para ser reserva. Eu acho que vai dar briga aí, vai dar briga boa pela posição entre Ivan e Léo Jardim. Tô curioso, mas acho que o Vasco tá bem servido agora, né? No gol. Com a chegada do Léo Jardim, com o Ivan também, que já jogou, já estreou. Eu acho que o Vasco tá bem servido e, se Deus quiser, goleiro em 2023 não vai ser uma preocupação. Bom, além de goleiro, o Vasco deve anunciar nos próximos dias a contratação de um zagueiro, né? E assim,
Zagueiro é meio que urgência nesse momento no Vasco e claro que vários nomes estão sendo especulados aí diariamente como possíveis contratações do Vasco para reforçar a sua zaga. Então, a gente vai aqui dar uma atualizada nos últimos nomes que foram falados aí como possíveis reforços do Vasco. Primeiro, a gente fala aqui de Sérgio Barreto, zagueiro do Independiente da Argentina, um zagueiro jovem que o Vasco estaria monitorando. Bom, o meu amigo Marquinhos do canal Detetive Vasco entrou em contato com o empresário do jogador e o empresário garantiu que até o momento não teve nada, não teve nem contato do Vasco, não teve nada, é apenas especulação da imprensa. Ontem à noite surgiu a informação sobre Rodrigo Moledo, zagueiro do Internacional, zagueiro já de 35 anos, bastante experiente, aquele estilo xerifão, né, que viria ali para ser o zagueiro pela direita do Vasco. Na matéria do Lance, inclusive, a matéria traz a informação de que o Moledo, que nasceu aqui no Rio de Janeiro, tinha vontade, né, de jogar na cidade do Rio de Janeiro, tinha um desejo, né, de retornar à cidade onde nasceu para poder jogar profissionalmente. Bom, essa declaração não caiu muito bem, né, lá no Rio Grande do Sul, e o staff do Rodrigo Moledo negou essa informação, né? Disse que em nenhum momento o jogador falou sobre vir ao Rio de Janeiro, de retornar ao Rio, de querer jogar no Rio. Enfim, o staff do Rodrigo Moledo tratou de botar panos quentes ali nessa situação. O Rodrigo Moledo foi titular na estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho, mas ele não é o zagueiro titular, né? O zagueiro titular na posição lá é o Mercado. O Mercado estava machucado e por isso o Rodrigo Moledo jogou, mas ele é considerado ali pelo Mano Menezes uma peça muito importante no elenco do Internacional e o Inter não tem a intenção de liberar o Rodrigo Moledo, né? E assim, acho bastante difícil que o Vasco faça uma proposta de compra pelo Rodrigo Moledo, porque é um jogador que já tem 35 anos de idade, ele tem contrato com o Inter até o final dessa temporada. Então essa notícia surgiu ontem, né, do Rodrigo Moledo, mas já deu uma esfriada legal. É bem difícil que o jogador saia do Internacional. Porém, meus amigos, uma situação que vai e volta, e parece que dessa vez terá um desfecho positivo, é a situação de Manuel Capasso, zagueiro argentino do Atlético de Tucumã. O Vasco tá nessa novela aí com o Manuel Capasso desde de dezembro, né, do ano passado, e aí a coisa avança, depois a coisa mela, depois a coisa avança de novo, e depois na hora de fechar dá para trás. Enfim, as negociações foram retomadas, informação que ontem o Juan de Lima trouxe lá no canal do Pedrosa. A contratação de zagueiro nesse momento é uma prioridade no Vasco, né? E o Manuel Capasso é um nome que agrada bastante a diretoria. Vasco e Atlético Tucumã, umas 2 semanas atrás, tinham até entrado num acordo em relação aos valores ali para a compra do Manuel Capasso, mas o Atlético Tucumã não concordou com a quantidade de parcelas, né, que o Vasco havia oferecido. O Vasco queria pagar o jogador parcelado em 6 parcelas, o Atlético Tucumã aceitava no máximo 2, e enfim, a coisa acabou não acontecendo. Mas o jogador quer muito vir para o Brasil, jogar no Vasco, os empresários do jogador também querem muito, e bom, parece que dessa vez a chance é grande de ter um desfecho positivo na negociação do Manuel Capasso. Inclusive, a imprensa lá da Argentina, a imprensa de Tucumã, já coloca como se Vasco e Atlético Tucumã tivessem se acertado aí para essa negociação acontecer. Então a gente pode ter ainda nessa semana uma novidade importante em relação ao Manuel Capasso, que pode sim fechar com o Vasco da Gama. Será que agora vai? Pela terceira vez? Se não fechar agora, pode pedir música no Fantástico, né? Porque no fim do ano passado estava praticamente certo, melou. Aí depois, umas 2 semanas atrás, tudo certo, melou. Será que agora vai? Enfim, a gente aguarda essa situação do Manuel Capasso, mas parece que dessa vez a coisa vai avançar. Então, essa semana a gente pode ter 2 novidades, né? O Léo Jardim, que está chegando e está praticamente tudo fechado mesmo e deve ser anunciado pelo Vasco. E também tem a situação do Manuel Capasso, que pode evoluir bastante. A semana vai ser movimentada aí no Vascão. Para encerrar esse vídeo, meu amigo, vamos falar aqui de Maracanã, né? Que tá uma confusão danada aí em relação ao Maracanã, a licitação, etc e tal. O governador do Rio de Janeiro se posicionou de uma forma que gerou muitas críticas, né, da torcida do Vasco e também de dentro do clube. E ontem o Luiz Melo, que é o CEO da Vasco SAF, se manifestou oficialmente sobre essa questão do Maracanã. Confira só. Fomos surpreendidos ontem com as infelizes declarações do governador com respeito à licitação do Maracanã. Mas um ponto foi importante. Ele disse que o Maracanã vai ser administrado por clube de futebol. O Vasco é um clube de futebol. O Vasco é o primeiro time a ganhar um título no Maracanã. O Vasco ganhou muitos títulos e essa torcida entende que o Maracanã também é sua casa. Por essa razão,
a gente fica feliz de cumprir com esse requisito. Eu quero tranquilizar a torcida vascaína para que eles saibam que a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que, quando as regras forem publicadas, o Vasco consiga entregar a melhor proposta possível, o melhor produto possível para que a gente consiga administrar o Maracanã junto aos nossos parceiros. Então tá aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!